Gostaria de saber o que é transgênero e o que é questão de gênero. Boa pergunta. Oh, essa pergunta é uma pergunta que não quer calar, eu diria. O que é transgênero? Isso é uma coisa complicada porque entra naquela questão, podemos falar o que são as coisas sem a gente ser aquela coisa? Não, e eu acho que a gente entra numa outra questão, que é a seguinte, colocar as definições, sendo que elas sempre estão sendo atualizadas, assim como eu disse. Eu acho que o que a gente pode responder são as urgências das pessoas agora. Nesse momento, exatamente igual você tenta fazer, que eu acho extremamente interessante, que é assim, a partir de onde você quer entender o que é transgênero, para qual necessidade é que você vai aplicar aquilo, sabe? Não no sentido amplo da coisa. Mas eu não quero interromper mais, não. Não, fique à vontade, é uma conversa, é um diálogo, né? E eu entendo transgênero, é sempre legal explicar transgênero como o contrário de cisgênero, né? A maioria das pessoas são cisgêneras. Quer dizer, você nasceu, sua mãe falou, ah, você é menino. Você cresceu e falou, ok, sou menino mesmo. Isso é ser cisgênero. Só que se você nasceu, sua mãe falou assim, ah, você é menino aqui, lá no hospital, você é menino. Você cresceu e falou assim, ai, não sou menino não. Você é transgênero. Isso. Você transitou entre as coisas, né? Isso, eu acho que é isso. E o que eu acho importante, a gente fala sobre colocar nas caixinhas, né? Só que eu acho que o mais importante, em vez da gente falar, vamos quebrar todas as caixinhas, é não. Vamos deixar eu escolher qual caixinha que eu quero. Porque a gente quer estar numa caixinha, a gente quer se sentir incluído. Claro. A gente quer se identificar. Tipo, se eu sou um menino gay, eu conheço outro menino gay, eu me identifiquei com ele. Se você é trans, conhece uma outra mulher trans, você se identifica com ela. Por essas questões que vocês têm em comum. Então é bonito, sabe? Tem uma beleza nisso. Só que é a gente que tem que determinar isso. Não fala assim, olha, você é trans porque você fez a operação. Você é gay porque você tá beijando um homem, você é um homem, sabe? Sim. É a gente que tem que se sentir sem e se estigma entender. também, né? Sem estigma. A coisa de quebrar essa fronteira, tipo, de você poder escolher onde você tá, onde você quer estar. E não ter problema, porque existem várias caixinhas e você pode entrar na que você quiser e ficar confortável na que você quiser. Sim, e transitar entre elas, né? Transitar de caixinha. Hoje em dia eu me entendo nessa caixinha, amanhã talvez outra. E não tem problema nisso. Essa é a maior questão de gênero hoje, então? A fluidez entre caixinhas? Eu acredito que sim. Dizer uma questão é engraçado. É que ele perguntou o que é questão de gênero. E eu fiquei me perguntando como pode se responder o que é questão de gênero. Acho que a gente pode responder qual é. Acho que a gente pode responder qual é a questão de gênero mais discutida no momento, talvez, né? Eu acho interessante a gente lembrar que questões de gênero também são questões entre masculino e feminino, que sabe? São políticas. Entre machismo, entre sua mãe e seu pai, sabe? Não é só questão de transgênero, tem muitas outras coisas. A gente fala questão de gênero nas escolas. O povo acha que está militando lá para ter só travesti na escola. Mas não, vai falar do menininho interagindo com a menininha. Por que tem mais professor ou mais professora, sabe? São coisas muito simples, coisas que estão no dia a dia de todo mundo, mesmo de quem é completamente fora do meio LGBT. Questões de gêneros permeiam a sociedade num todo, sabe? Não é só sobre LGBT, é muito além disso, né? Eu entendo a questão de gênero como uma urgência educacional também. Porque a gente precisa falar sobre papéis, né? Isso que você fala da escola, que é super brutal, é um encontro que a gente tem, talvez um dos primeiros encontros que a gente tem quando é criança, um encontro de massa, né? Porque a gente encontra muitas diferenças. Por que os meninos vão jogar futebol e as meninas vão ter que ficar assistindo porque a quadra de vôlei está ocupada? Aí, isso é uma questão de gênero, né? Falar sobre as violências que a gente tem na novela que a gente assiste, ou mesmo no filme que a gente vê em relação a um corpo de uma mulher, isso é uma questão de gênero. Falar sobre gênero é falar sobre as possibilidades que a gente tem de ocupar espaços distintos e não necessariamente aquele lugar reservado para o dito feminino ou para o dito masculino, né? Sim. E assim, é importante a gente falar também que todas as vezes que a gente vai falar sobre gênero, a gente está falando sobre dois. E existem muitos, né? A gente sempre está falando sobre binário, no nível binário da coisa, no nível, tipo, violências que os homens sofrem, violências que as mulheres sofrem, e a gente não permeia as outras vivências de gênero, né? Mas eu acho que tudo começa nesse binarismo mesmo, inclusive a desconstrução dele próprio. Entender que ser homem
não significa especificamente aquilo, que pode ser muito mais, né? Que um homem pode lavar a louça em casa, isso também é função dele. Sim. Que ele pode limpar a casa. Nós falávamos sobre isso essa semana com uma amiga que estava com uma discussão com os sobrinhos, porque a sobrinha sempre ficava sobrecarregada com as atividades de casa. E ao sobrinho era reservado este lugar de rei, macho alfa, que ele pode ficar vendo desenhos ou brincando no computador, porque não é o papel dele. Não, a organização da casa é responsabilidade de todo mundo. E lavar a louça não faz ele menos homem, muito pelo contrário. Integra ele, a família. E eu gosto dessa ideia que Isso você colocou. Falar de gênero. Que precisa começar no binarismo para poder desconstruir tudo isso a partir da identidade masculina e feminina. Porque é a coisa que impera, né? É o que está no lugar comum. Então, se a gente começa entendendo que homem não é necessariamente só aquilo, que mulher não é necessariamente só aquilo, a gente vai perceber que, então tem mais coisa do que macho e fêmea, né? Tem outras coisas. Não é nem branco nem preto, tem uns cinzas. É exatamente cinza, isso. Exatamente. A gente está aqui para tirar você do seu lugar de conforto, tá bom?